Dizem que o amor de uma mãe é a forma mais pura de fé que existe. Mas e se eu te dissesse que existe uma oração tão poderosa que não precisa ser dita em voz alta, apenas sentida? Essa é a história de uma mulher que, diante do desespero, descobriu que o silêncio pode falar mais alto do que 1000 palavras. Uma história de fé, cura e milagre. Baseada nos ensinamentos de Florence Scovel Shinn e Joseph Murphy, sobre o poder divino que age quando o coração fala com Deus em silêncio. O relógio da sala marcava quase meia-noite. O som dos ponteiros preenchia a casa com uma cadência lenta, como se o tempo tivesse esquecido de passar ali. Laura estava sentada à beira da cama do filho, observando o pequeno Gabriel dormir. A respiração dele era curta e regular, e a cada vez que o peito subia e descia, o coração dela apertava. Aquele som frágil era o fio que a mantinha viva. A luz fraca de uma vela tremulava sobre a cômoda, lançando sombras que pareciam se mover pelas paredes. Do lado de fora, a chuva caía mansa, e o vento soprava pelas frestas da janela como um sussurro. Ela se encolheu, puxando o cobertor até o queixo do menino. Tocou-lhe a testa ainda quente. Fazia meses que vivia assim, entre consultas, remédios e promessas de melhora. Mas o que o médico chamava de esperança, ela já chamava de milagre. Um milagre que parecia nunca vir. Com os olhos cansados e a alma aflita, fechou as mãos e murmurou: Deus, me escuta. Nenhuma resposta veio. Apenas o som da chuva e o estalar da vela. Sentiu vontade de gritar, mas o amor era maior que o desespero, e ela chorou em silêncio, como quem conversa com o invisível. Na manhã seguinte, ao abrir a porta para recolher o jornal, viu algo no chão. Era um livro embrulhado em papel pardo, amarrado por um laço simples. Havia um bilhete colado na capa. Quando a voz se cala, o coração continua orando. Laura olhou em volta, mas não viu ninguém. Ficou parada por um tempo, com o livro nas mãos, tentando entender. Voltou para dentro, colocou-o sobre a mesa e o deixou lá por horas, com medo de criar esperanças em vão. Mas naquela noite, quando o silêncio pareceu mais pesado que nunca, ela se lembrou dele. O livro tinha o título em letras douradas: O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Ao abrir, um perfume de papel antigo se misturou ao cheiro da vela acesa. Laura começou a ler sem saber exatamente o que procurava, mas as palavras pareciam falar direto ao seu coração. A oração é o movimento silencioso da fé. Releu essa frase várias vezes, até sentir o corpo arrepiar. Pensou em quantas vezes havia rezado com medo, implorando por piedade, e entendeu que talvez estivesse pedindo da forma errada. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não suplicou. Apenas sentiu. Sentiu o ar entrar e sair do corpo. Ouviu o som da respiração do filho, e dentro de si, algo se acalmou. Era como se uma voz suave dissesse: Não é o quanto você fala, é o quanto você acredita. Permaneceu ali por alguns minutos, apenas respirando e ouvindo o próprio coração. Depois, olhou para o menino e sussurrou: Deus está cuidando de você. Não era uma frase dita ao acaso. Era uma verdade que nascia dentro dela. Naquele instante, a fé deixou de ser um pedido e se tornou uma presença. O dia seguinte amanheceu com o cheiro de café e esperança. Laura preparou o desjejum enquanto Gabriel ainda dormia. O sol entrava pela janela, iluminando o chão de madeira e os brinquedos espalhados. Por um momento, ela se pegou sorrindo. Não sabia se algo havia mudado de fato, mas o coração estava leve. Sentou-se ao lado do filho e apenas o observou. Repetia mentalmente o que havia lido no livro. Deus age em silêncio. Quando o menino abriu os olhos, ela disse: Bom dia, meu amor. Ele respondeu com um sorriso tímido, e aquele pequeno gesto bastou para reacender a fé que parecia perdida. Nos dias seguintes, Laura passou a cultivar o silêncio como um jardim. Ao invés de orar chorando, orava sentindo. Não pedia mais cura, apenas afirmava o bem. A vida de Deus flui em você. Pensava enquanto passava a mão nos cabelos do menino. À noite, acendia a vela e deixava a chama iluminar o quarto. Ficava ali, imóvel, sentindo a presença de algo que não via, mas sabia que estava. Algumas vezes, lágrimas desciam sozinhas,
não de tristeza, mas de entrega. Era como se o coração tivesse aprendido uma nova língua, a linguagem da confiança. Certa madrugada, adormeceu na poltrona e sonhou que caminhava por um campo banhado de luz dourada. O ar era leve e morno, e ao longe ela ouviu uma voz feminina dizer: "O amor é a oração que nunca se cala." No sonho, ela viu o filho correndo entre flores, rindo, saudável. Quando acordou, as lágrimas ainda estavam no rosto. Levantou devagar e foi até a cama. O menino dormia tranquilo, o rosto sereno. O peito subia e descia em um ritmo tão suave que parecia música. Laura ficou observando até o amanhecer, sentindo o coração bater em compasso com o dele. Pela primeira vez em meses, o medo não estava ali. Havia apenas um silêncio vivo, cheio de fé. Naquele dia, o sol parecia diferente. As sombras na parede tinham cor, e até o som dos passarinhos soava como oração. Laura fez café, abriu as janelas e respirou fundo. Percebeu que, sem perceber, havia se tornado outra pessoa. A fé não era mais uma tentativa, era uma certeza silenciosa que morava no peito. E enquanto arrumava a casa, repetia mentalmente: "Obrigada, meu Deus, a vida flui." Nos dias que se seguiram, Laura começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Gabriel já não acordava tantas vezes durante a noite, e quando tossia, a crise parecia mais curta, mais leve. De manhã, ele pedia o brinquedo preferido, apontava para a janela, queria ver os passarinhos. Laura não comemorava em voz alta, apenas respirava com gratidão e deixava a alegria assentar no peito, como quem segura algo frágil e sagrado. Preparava o chá com calma, pausando entre um gesto e outro, e repetia por dentro: "A vida de Deus flui em você." Depois, sentava ao lado da cama, encostava a testa nos dedos do filho e deixava o silêncio completar a oração. A casa foi mudando de som e de cheiro, menos remédio aberto, mais pão no forno, menos passos apressados, mais suspiros de alívio. Era como se um fio invisível puxasse tudo para o lugar certo, devagar, mas com precisão de quem conhece o caminho. Em uma tarde chuvosa, Laura voltou ao livro e encontrou um trecho sublinhado com lápis fraco. Veja o que deseja como se já fosse real. Fechou os olhos e, com os pés firmes no chão, imaginou o filho correndo pelo quintal, o rosto iluminado, o corpo leve. Visualizou o riso, ouviu o som das gargalhadas antes mesmo que existissem. E então, levou essa imagem para a rotina. Ao lavar a louça, via a cena refletida na água. Ao estender as roupas, sentia o vento de um dia ensolarado tocando os cabelos de Gabriel. Ao deitar, segurava a mão dele e via, com a nitidez de quem se lembra do que ama, o futuro que escolhia acreditar. Não era fuga. Era treinamento da alma para não ceder à velha história do medo. Chegou o dia da consulta. O corredor do hospital tinha o cheiro conhecido de álcool e espera. Laura segurava os exames com uma mão e com a outra o terço da avó. Não para repetir palavras, mas para lembrar da linhagem de fé que a sustentava. O médico sério comparou resultados, ergueu as sobrancelhas, arrumou os óculos. "A melhora", disse, "e mais rápida do que esperávamos." Falou sobre números, índices, protocolos. Laura ouviu, mas o que a atravessou foi uma onda silenciosa de gratidão. "Obrigada", pensou, vendo por um instante o quarto de casa, a vela acesa, o campo dourado do sonho. Ao sair, Gabriel perguntou: "Mãe, Deus gosta de silêncio?" Ela sorriu de lado. "Gosta do que é verdadeiro, e o amor fala baixo." Caminharam devagar até a porta, e a chuva, que antes parecia pesada, agora soava como batismo. No retorno para casa, Laura decidiu ajustar o pequeno altar do quarto. Tirou frascos que não faziam mais sentido, abriu espaço para flores simples, colocou um copo com água fresca e a foto de Gabriel sorrindo. A vela continuou, mas agora acendia não por urgência, e sim por reconhecimento. Escreveu bilhetes e espalhou pela casa. Tudo está bem. O amor cura. A vida floresce em nós. Não gritava decretos, sussurrava convicções. No fim da tarde, preparou um caldo.
e o vapor desenhou no ar formas que a fizeram lembrar das antigas rezas da infância, quando a avó dizia que Deus visita cozinhas cheias de cuidado. Gabriel comeu mais que o costume, e depois adormeceu com a mãozinha aberta, como quem confia no mundo. Laura passou os dedos por aquelas linhas miúdas e percebeu. Quando a alma solta o controle, a vida encontra espaço para agir. Alguns dias depois, a rotina trouxe um susto breve. Uma noite de respiração pesada, um olhar aflito. O medo tentou voltar com a velha força, querendo tomar o corpo inteiro. Laura sentiu o tremor nas pernas, mas não deixou a antiga narrativa vencer. Colocou a mão sobre o peito do filho e escutou o ritmo, lento, presente. Desceu a mão até o próprio coração e deixou os dois batimentos conversarem, como se viessem da mesma fonte. Eu confio, pensou, apenas isso. Em seguida, abriu a janela para o ar frio da madrugada, deixou o vento entrar e levar o que já não servia. Pegou o livro, leu 2 linhas, fechou, apagou a luz e ficou no escuro com a certeza acesa. Minutos depois, a respiração de Gabriel se alinhou, profunda como o mar depois da tempestade. Laura encostou a cabeça na cabeceira e com um meio sorriso entendeu. A fé não evita todas as ondas, mas ensina a ficar inteira quando elas passam. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela com um brilho diferente, e Laura sentiu que o dia carregava uma promessa silenciosa. O ar parecia mais leve, o som dos passarinhos soava como música antiga, e até o cheiro do café parecia novo. Gabriel acordou, olhou para a mãe e sorriu. Aquele sorriso cheio, com bochechas coradas e olhos brilhando. Ela retribuiu o sorriso, segurando as lágrimas que insistiam em vir. Preparou o café e observou o menino brincar com uma colher, transformando o utensílio comum em um avião. Cada pequeno gesto era um milagre disfarçado. Sentou-se perto dele e disse baixinho: "Obrigada, meu Deus." Não era mais uma oração de desespero, era gratidão pura, a certeza de que a luz havia voltado a morar naquela casa. Nos dias seguintes, Laura começou a registrar tudo em um caderno. Chamou-o de Meu Livro de Milagres. Escrevia cada pequeno avanço, cada sorriso, cada dia sem febre. Mas entre os registros de cura física, começaram a surgir palavras que falavam da própria transformação interior. Hoje aprendi que fé não é esperar, é confiar. O silêncio é a linguagem de Deus. A paz é o som do milagre acontecendo. Ao reler o que escrevia, percebia que algo profundo estava se revelando. Ela não havia apenas ajudado o filho a se curar, havia curado dentro de si o medo de perder. E isso mudava tudo. Em uma tarde dourada, enquanto o sol atravessava as cortinas, Laura recebeu a visita da vizinha que havia deixado o livro. A mulher entrou sorrindo, com o mesmo olhar tranquilo de sempre. Laura a recebeu com um abraço apertado e olhos marejados. "Você sabia que isso ia acontecer, não sabia?" perguntou. A vizinha sorriu, acariciou-lhe o rosto e respondeu: "Eu apenas sabia que o amor nunca falha." Sentaram-se na varanda e ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o vento passar entre as árvores. Laura contou tudo: o medo, o sonho, as noites de oração sem palavras. A mulher ouviu sem interromper, apenas assentindo com ternura. Quando ela terminou, a vizinha disse: "O silêncio é o altar onde a fé se revela." E as duas ficaram ali, olhando o céu tingido de laranja, enquanto o sol se despedia devagar. Naquela noite, Laura acendeu a vela do altar e olhou para o fogo dançar. Pensou em tudo o que havia vivido, em cada lágrima, cada noite em claro, cada sussurro que fez ao escuro. Agora entendia que o milagre não tinha começado quando o filho melhorou, mas no instante em que decidiu entregar. Pegou o caderno e escreveu uma última frase da noite. A fé não pede, ela afirma. Ao terminar, apagou a vela e, pela primeira vez, dormiu profundamente, sem medo de acordar. O sono veio leve, como um abraço. Sonhou com Gabriel correndo em um campo florido e ela rindo, tentando alcançá-lo. No sonho, não havia doença, não havia preocupação. Havia apenas amor, o tipo de amor que existe quando a alma reconhece que já está salva.
Os dias se transformaram em meses e a vida foi voltando ao ritmo natural. Gabriel crescia forte, curioso e falante. A casa, antes silenciosa, agora ecoava gargalhadas e barulho de passos correndo pelos corredores. Laura transformou o antigo quarto dos remédios em uma pequena sala de meditação. Pendurou o quadro com a frase que mais havia tocado seu coração: "O amor é a oração que nunca se cala." Às vezes, vizinhas vinham visitá-la, pedindo conselhos, querendo aprender a orar em silêncio. Laura as recebia com chá e sorriso. Contava sua história sem dramatizar, como quem compartilha uma verdade simples. Dizia: "Não implorem, afirmem o bem. Vejam a saúde antes que ela apareça. Deus trabalha no invisível, e o invisível é o terreno da fé." Muitas mulheres saíam dali chorando, aliviadas, como se uma porta se abrisse dentro delas. Com o tempo, a história de Laura se espalhou pelo bairro. Algumas pessoas vinham de longe só para ouvir suas palavras. Ela nunca se intitulou nada, apenas dizia que era uma mãe que aprendeu a escutar Deus no silêncio. Quando perguntavam o segredo, respondia: "A fé é como o ar. Você não vê, mas sente quando ela te envolve." E sorria. Às vezes, à noite, quando o filho já dormia, voltava a acender a velha vela, agora pequena e curta. Ficava olhando a chama até ela se desfazer, e cada vez que a luz se apagava, sentia o coração aceso. Porque entendia que, no fim, a fé não é o que acontece fora, mas o que nasce dentro. A chama de Deus nunca se apaga em quem aprendeu a confiar. Certa manhã de domingo, Laura foi acordada pelo cheiro de flores. Gabriel havia colhido margaridas no quintal e colocado em um copo sobre a mesa. "Para você, mamãe, porque você sempre ora por mim." Ela se ajoelhou, abraçou o filho e chorou baixinho. Mas eram lágrimas diferentes, não de dor, e sim de reconhecimento. Aquelas flores simples eram o símbolo de tudo o que ela havia aprendido. Quando o amor se expressa, ele cura sem esforço. Ficou ali, por um tempo, com o rosto encostado nos cabelos do menino, sentindo o perfume da terra e da vida nova. Naquela tarde, decidiu organizar um pequeno encontro com as mulheres da vizinhança. Cada uma trouxe algo simples: um bolo, uma vela, uma história. Laura contou a sua, mas de um jeito leve, como quem compartilha um segredo que não lhe pertence mais. Falou da doença, das noites insones, da oração silenciosa. E depois, olhando para todas, disse: "Eu aprendi que a fé não é barulhenta. É um estado. Quando a gente para de suplicar e começa a confiar, o milagre acontece." O ambiente se encheu de lágrimas e risos. Uma senhora idosa segurou as mãos dela e disse: "Você é prova de que Deus fala com quem se cala." Com o tempo, aqueles encontros se tornaram uma tradição. As mulheres chamavam de as Tardes da Luz. Cada uma levava um caderno e juntas escreviam frases de fé, afirmações e orações curtas. Laura ensinava o que aprendeu com o livro de Murphy: que o subconsciente obedece à emoção, não às palavras vazias. "Não adianta pedir cura enquanto se sente medo", dizia. "É preciso sentir a saúde dentro, ver o corpo em paz antes que o corpo obedeça." E as mulheres aprendiam. Algumas curavam dores antigas, outras curavam a alma. Era como se a vibração daquele lar tivesse se expandido, tocando tudo ao redor. Gabriel crescia, saudável e curioso. Às vezes entrava na roda das mulheres e perguntava: "Vocês estão fazendo o silêncio?" Elas riam, e ele se sentava no colo da mãe, observando as velas acesas. Uma noite, quando todos foram embora, Laura ficou sozinha na varanda, olhando o céu. Pensou em como a vida havia mudado tanto, mas de forma tão natural. A doença, o medo, as lágrimas, tudo parecia parte de um caminho que a levou de volta para dentro de si. E ali dentro, descobriu Deus. Não o Deus distante das preces ansiosas, mas o Deus que mora nas pausas entre um suspiro e outro. Pegou o caderno e escreveu: "A cura começa quando a alma silencia." Depois acrescentou: "Hoje compreendi que o silêncio não é ausência, é presença. O amor não fala, ele vibra." Fechou o caderno, apagou a vela e ficou alguns minutos observando o céu.
Uma estrela brilhava mais forte e ela sentiu como se o universo inteiro respirasse com ela. Sussurrou: "Obrigada." Foi só isso. Uma palavra. Mas dentro dela, essa palavra soava como um cântico. Anos depois, quando Gabriel já era um rapaz, alguém perguntou a Laura se ela ainda acreditava em milagres. Ela sorriu e respondeu: "Eu não acredito em milagres. Eu vivo dentro deles." Contou que desde aquela época, nunca mais precisou pedir. Apenas agradecia. Porque quando o coração confia, Deus entende. Disse isso e ficou em silêncio, olhando para o horizonte. O sol descia devagar, tingindo tudo de dourado. O mesmo tom de luz do sonho que teve anos atrás, quando ouviu: "O amor é a oração que nunca se cala." Laura entendeu que não era apenas a mãe que havia curado o filho. Era a mulher que havia curado a própria alma. O medo se dissolvera. O desespero se transformara em gratidão. A vida não tinha se tornado perfeita, mas agora ela sabia. Perfeição é a paz de aceitar o mistério. E enquanto observava o filho caminhando pelo quintal, sentiu um arrepio de alegria. Pegou o livro de Joseph Murphy, já envelhecido, e passou a mão sobre a capa. Murmurou: "Obrigada por me ensinar a escutar o silêncio." Naquela noite, acendeu uma última vela no altar. A chama refletiu no vidro da janela e multiplicou-se em pequenas luzes. Laura respirou fundo e fechou os olhos. A fé mora onde a mente se aquieta, pensou. A chama tremulou e ela teve a sensação de que o universo sorria de volta. O milagre agora não era uma lembrança, era o próprio ar que ela respirava. E no silêncio da noite, uma voz suave pareceu sussurrar de novo: "O amor é a oração que nunca se cala."